Daí, gurizada, tudo bem? Hoje, nesse vídeo, eu vou mostrar como fazer a instalação do GitHub, para que a gente possa trabalhar com os repositórios de uma forma mais profissional. Tá? Aqui no Debian, a gente vai procurar fazer uma instalação a partir dos repositórios já existentes. Tá? Então, para isso, a gente vai primeiro rodar um update no apt-get, né? Então, vamos ver aqui. Importante, né? Vocês já tem que ter o usuário de vocês não root atualizados dentro com permissão sudo, tá? Ok. E agora simplesmente um sudo apt install git. E se tudo der certo, ele deve fazer a instalação. Aqui ele está perguntando se eu quero continuar e que vai baixar cerca de 43 megabytes. Eu confirmo como sim. Ele, a princípio, já fez o download dos arquivos necessários, das bibliotecas necessárias, e agora vai fazer a instalação efetivamente. Perfeito, tudo pronto. Agora a gente tem que passar para a configuração. Agora que o GitHub está corretamente instalado, a gente vai proceder à instalação do repositório, que já existe previamente em algum servidor. No caso desse exemplo, nós vamos utilizar o repositório de exemplo que eu criei no próprio site do GitHub. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é verificar a versão do Git que eu tenho instalado. Então, eu dou um git --version. Normalmente no Linux os parâmetros ali dos comandos são com --, tá? E agora, antes de qualquer coisa, eu vou me posicionar ou então criar a estrutura de diretórios ou de pastas aonde eu quero manter esse ou esses repositórios. Então, nesse momento eu estou na minha pasta home, né? Estou dando um cd til ali. Posso dar um pwd para verificar qual é a pasta que eu estou. E eu vou criar uma pasta chamada repos, de repositórios. cd repos. Ó, vejam que essa pasta por enquanto está vazia. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um git init. Na verdade esse init não precisaria ser dentro dessa pasta, né? Mas enfim, os próximos passos agora tem que ser realizados a partir da pasta que vai comportar o repositório de vocês. Então agora eu vou lá no meu site, onde eu tenho um repositório já pré-existente. Então, no nosso exemplo, a gente vai trabalhar com esse cara aqui. O endereço desse exemplo é o site do GitHub, né? github.com/professor Filipo Online Lectures, né? Aulas online do professor Filipe no idioma inglês. Vocês vão localizar esse repo, clicar nele, né? E aqui o seguinte, ó. Desculpe, a gente entra no repositório e vocês vão nesse botãozinho aqui, Code, clicam aqui na setinha para a direita e tá disponível o caminho, né, a URL oficial desse repositório, que ele inclui um arquivinho no final, tá? É importante que vocês copiem inteiramente esse caminho, tá? Então, vou clicar no botãozinho aqui esperando que ele copie. Uma alternativa seria vocês efetuarem o download de todo o repositório através do zip. Tá? Nesse repositório, por enquanto, ele tem uma pasta chamada básico, no momento que eu estou gravando esse vídeo, e dentro dessa pasta um arquivinho ali, um arquivo que eu já fiz alguns testes anteriormente, ok? Então, copiado o caminho para o repositório, a gente volta para o terminal e nós vamos utilizar o comando git clone, passando por parâmetro o endereço, né, completinho do repo, e vamos dar Enter. Ele vai pedir para vocês o usuário e senha. Como eu já me loguei anteriormente aqui, ele não pediu, ele já fez a conexão automaticamente, tá? Mas na primeira vez ele vai pedir para vocês qual é o usuário e aí vocês vão dar Enter e qual é a senha. Esse usuário e senha vocês têm que ter criado previamente no site do GitHub, no caso desse servidor que eu estou usando é o próprio site do GitHub, e esse usuário ele já tem que ter autorização para fazer o acesso a esse repositório. Se funcionou tudo direitinho, teoricamente, né, vamos ver o que nós temos aqui. Ó. Ele fez o download de todos os arquivos. No caso, esse exemplo só tinha um, né? E a gente pode navegar para dentro da estrutura. Ó, tá lá básico, L, e tá lá o Olamundo. Você dá um cat nele, Olamundo,
vocês vão ver que é a mesma estrutura que tem dentro, que estava lá dentro do repositório. Agora o que a gente vai fazer primeiro é editar esse arquivo. A gente vai fazer alguma modificação simulando como se nós estivéssemos trabalhando nesse arquivo, tá? Então eu vou fazer a edição. Vamos dar aqui um nano olamundo.c. Aí eu vou fazer um teste qualquer aqui, ou uma edição qualquer, né? Tá aqui, vou incluir uma linha. Barra. Então esse espacinho aqui para não deixar tosco, né? Mais um teste de edição. Então, claro que eu estou botando só um comentário, mas eu poderia estar editando completamente o arquivo, incluindo, retirando coisas, enfim, da maneira que vocês precisarem, como se vocês estivessem trabalhando mesmo no projeto em equipe. Eu vou dar um Ctrl X aqui, eu quero salvar e vou manter o mesmo nome, dou Enter. Então se eu dar um cat agora, vejam que o arquivo ele está com a atualização, com a modificação que nós fizemos, mas por enquanto ele está apenas local, essa alteração ela não foi processada lá no repositório. Se vocês olharem lá agora ainda, ó, lá no mundo aqui, eu vou dar inclusive um refresh aqui na página para vocês verem, ó, não mudou nada ainda, que é o esperado, efetivamente, certo? Se vocês olharem aqui de volta está mostrando quando foi feito o último commit nesse repositório. Tá? Então, vamos voltar lá para a nossa edição. O que eu tenho que fazer agora? Tá? Eu tenho que pegar e fazer um staging. Tá? Olha só o que a gente vai fazer. Vou dar um git status. Tá? E o git status, o que ele faz? Ele verifica se foi alterado algum arquivo, ou incluído, ou removido algum arquivo do repositório local, que é essa estrutura de pastas e arquivos que a gente fez o download quando a gente fez o comando clone, quando nós executamos o comando clone, comparando com o que está lá no servidor. Tá? Então, ali modified, em vermelhinho, ele detectou que esse arquivo ele foi alterado. Então, o que a gente vai fazer? A gente tem que pegar e informar para o nosso repositório local que a gente quer, né, confirmar essas modificações, no caso a edição desse arquivo, lá no servidor do GitHub. Tá? Então, o que a gente faz? Nós vamos dar um git add e o nome do arquivo. Aqui a gente está fazendo o seguinte, ó. Como eu só mudei um arquivo, eu estou botando exatamente o nome dele, tá? Mas se, por exemplo, vocês estivessem trabalhando com uma IDE ou tivessem alterado vários arquivos ao mesmo tempo, nada impeça que tu coloque, por exemplo, um git add -a, né? Ou então um -all. E aí tudo que tiver nessa pasta aqui, tudo que tiver sido alterado, ela vai ser incluído no próximo commit, tá? Então se eu der um git status agora, ó, vejam que ele continua mostrando ali modified, mas agora está verdinho. Verdinho significa que ele está, né, preparando esse arquivo para fazer o commit. E agora eu vou confirmar esse arquivo, ou seja, eu vou fazer o commit dele lá no servidor. Isso é bem tranquilo. Eu vou dar git commit, tá? -m, esse m é de mensagem, message, tá? E entre aspas eu vou colocar uma mensagem para ficar no histórico. Embora não seja obrigatório, é altamente recomendado que vocês sempre façam esses commits com as mensagens, para que depois a gente consiga localizar lá no log do GitHub o que foi aquela alteração, quem fez, o que importa e assim por diante. Por enquanto é um arquivo muito simples, mas quando os projetos eles começam a ganhar em complexidade, esse tipo de ação ele se torna realmente bem importante, tá? Então vamos botar aqui segundo teste de edição, pois eu já tinha feito um antes de gravar esse vídeo para vocês, certo? Bom, se eu der um git status agora, tá? Não tem nada ali para mudar, só que eu tenho que fazer o seguinte agora, a gente tem que pegar e fazer a confirmação desse commit, ou seja, tem que mandar efetivamente para o nosso servidor, tá? E a gente faz isso de maneira bem fácil. Simplesmente colocamos git push. E agora, quando eu executar o push, que ele vai efetivamente fazer o upload de todas essas alterações, ou seja, esse pacote que a gente gerou quando nós realizamos o commit, para o servidor. Tá? Aqui ele pode pedir novamente o usuário e senha, tá? Então no meu caso é professor Filipe e a minha senha secreta.
caso vocês vão executar com a senha de vocês. Reparem que quando vocês digitam a senha, ela não aparece na tela, mas ela está sendo digitada, tá? Então vamos ver o que aconteceu aqui, ó. Ele diz que atualizou 7. Vocês podem perguntar, tá, mas professor, mas eu só mudei um arquivo, por que ele está dizendo que atualizou 7 ou comprimiu 2 e assim por diante? São dos arquivos de controle, tá? Dentro do main, do branch principal. Agora, se nós voltarmos lá no GitHub e eu entrar aqui no Lamundo, tá? Ó, tá aqui a alteração que nós fizemos, certo? E se a gente quiser ver o histórico disso, ou seja, todas as alterações que foram feitas nessa pasta, ou no caso desse arquivo, eu clico aqui em History, ó, e vocês vão ver que tem aqui, né, todos os commits que eu realizei. Então, no caso aqui, quando eu criei a primeira vez, um primeiro teste que eu fiz há 21 minutos atrás, e agora esse recente que a gente fez há 2 minutos atrás, certo? Então, com esse log aqui, a gente consegue fazer um tracking de tudo que aconteceu, todas as alterações foram feitas e assim por diante. Esse recurso ele facilita bastante, principalmente para a gente trabalhar em equipe, né? Outra observação importante é o seguinte, ó, eu estou usando aqui o Git em linha de comando, mas nada impede que vocês utilizem as interfaces gráficas do GitHub, tá? Dependendo da IDE que vocês utilizaram, por exemplo, o Visual Studio, o Visual Studio Code, o CodeBlocks e assim por diante, existem várias ali alternativas de interface gráfica para isso, onde tu tem, por exemplo, a listinha dos arquivos que estão sendo trabalhados, com uma cor ou um ícone diferente, clica com o botão direito e diz assim, push, aí ele vai lá e faz o commit automaticamente, tá? Por enquanto, como a gente está trabalhando com arquivos ou com projetos com uma complexidade pequena, isso ainda não se faz necessário, mas para projetos grandes pode ser bem interessante. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado, valeu, abraços!